Hoje nós vamos falar sobre um dos investidores mais brilhantes vivos. Um cara que só pra você ter ideia, ele previu a crise de 2008 quando todo mundo achava que o mercado iria subir para sempre. Um cara que construiu um dos maiores hedge funds do mundo, não por sorte, mas por entender padrões que se repetem ao longo da história. Eu tô falando do Ray Dalio. E olha, já deixo claro que esse vídeo aqui não é para ficar chupando as bolas de um bilionário. Não é sobre copiar cegamente o que ele faz. É sobre entender o modelo mental dele, os princípios que ele usa e como você pode aplicar isso para navegar o caos que tá vindo por aí, que já tá aqui, na verdade. Porque assim, tem uma crise chegando. Pode não ser amanhã, pode não ser mês que vem, mas ela tá vindo. E quem souber ler os sinais que estão se apresentando, vai estar preparado. Quem não souber, vai ser pego de surpresa e bom, como sempre acontece. Então vamos lá, sem enrolação. Vamos falar sobre o Ray Dalio, como o Ray Dalio ele enxerga o mundo. E principalmente a gente precisa partir da premissa, do ponto principal, que é os princípios para lidar com a nova ordem mundial, que é o título do livro dele. E principalmente sobre como o conhecimento histórico está uma vantagem brutal em prever o que está prestes a acontecer. A primeira coisa que você precisa entender sobre o Ray Dalio é que ele não é um especulador, ele não aposta em palpites, ele não segue uma intuição, ele é obcecado por padrões, por entender como as coisas funcionam de forma mecânica, quase matemática. Isso vem de décadas estudando história econômica, história política, história de impérios que ascenderam e caíram. E isso fica claro quando você pega os dois livros dele. O primeiro livro é o Princípios para a Vida e Trabalho, e o segundo livro é justamente esse livro a qual eu estou usando como base para esse vídeo, que é o Princípios para a Nova Ordem Mundial. Se você pegar esse livro para ler, você vai ver que isso que eu estou falando se mostra bem presente na obra dele. Enfim, e a grande sacada dele nesse livro, que, cara, ela muda como você vê o mundo, é justamente essa, que a história ela não se repete, mas ela rima. Isso, inclusive, é até uma frase do Mark Twain, que, assim, sendo mais preciso ainda, essa frase é atribuída a Mark Twain. Mas continuando. Os eventos específicos, eles são diferentes, os personagens, eles mudam, a tecnologia, ela evolui, só que os padrões fundamentais, e as dinâmicas de poder, os ciclos econômicos, esses se repetem, com uma regularidade, cara, assustadora. E quando você começa a estudar a história de forma profunda, de forma sistemática, quando você olha para a ascensão e queda de impérios ao longo dos séculos, você começa a notar padrões. Você começa a perceber que o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, na China, na Europa, não é algo novo. Novo no sentido de já se apresentou de alguma forma no passado. Já aconteceu antes múltiplas vezes. Com o Império Romano, com a Holanda do século, se eu não me engano, século XVII. Com o Império Britânico também, com dezenas de outros exemplos. E é exatamente isso que o Ray Dalio ele fez. Ele pegou diferentes épocas da história, ele pegou por volta de 500 anos de história, analisou todos os grandes impérios, todos os grandes ciclos de dívida, todas as grandes transições de poder, e destilou isso em padrões identificáveis, em indicadores que você pode observar para entender em que fase do ciclo a gente está. E nesse livro do Ray Dalio, ele apresenta o que ele chama de o grande ciclo. E cara, quando você entende esse ciclo, quando você realmente absorve o que ele está mostrando, você não consegue mais olhar para o mundo da mesma forma, porque de repente tudo começa a fazer mais sentido, você começa a ver padrões onde antes não existia. As notícias que parecem caóticas, os eventos que parecem aleatórios, de repente você começa a ver que fazem parte de um padrão maior, de um jogo maior. Então vamos entender esse ciclo. O grande ciclo que o Ray Dalio ele aponta, ele tem várias fases. Ele se repete ao longo dos séculos e geralmente dura entre 250 e 300 anos, do começo ao fim. E segundo a análise dele, nos estágios finais, nós estamos agora nos estágios finais de um ciclo agora, que significa que uma transição massiva está vindo. O ciclo ele começa com o que ele chama de a nova ordem. E olha, eu sei que tem algumas pessoas que, quando escutam esse termo nova ordem, carrega uma certa bagagem de teoria da conspiração, só que eu garanto que com um pouco de pesquisa vocês vão perceber que isso não tem nada de conspiratório nisso. É algo que já faz parte do nosso consciente coletivo, por assim dizer. Enfim, o que é essa nova ordem? É quando um país ou império ele emerge vitorioso de um grande conflito, ele começa a operar numa espécie... É semelhante ao que os Estados Unidos foi durante um tempo. Ele foi a grande potência, aquela a qual o topo da pirâmide de poder ocupa. E assim, como eu comentei antes, essa nova ordem ela emerge vitoriosa de um grande conflito, pode ser uma guerra, pode ser uma revolução, e esse país ele começa a estabelecer novas regras, um novo sistema monetário, uma nova estrutura de poder. Tipo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência dominante. Eles criaram o sistema de Bretton Woods, estabeleceram o dólar como moeda de reserva global, construíram instituições como o FMI e o Banco Mundial. Só que nos primeiros anos dessa nova ordem mundial,
tudo funciona maravilhosamente bem. O país dominante é produtivo, é competitivo, tem moeda forte, tem disciplina fiscal, as pessoas trabalham duro, elas poupam, elas investem no futuro. É um período de crescimento saudável, de prosperidade construída em bases sólidas. Só que aí, gradualmente, as coisas começam a mudar. O país dominante fica rico, e quando você fica rico, você fica confortável. Você para de trabalhar tão duro, e você começa a consumir mais do que produz. Você começa a viver de crédito, de dívida. Isso aconteceu com todo o império na história. Roma fez isso, a Holanda fez isso, a Grã-Bretanha fez isso, e os Estados Unidos estão fazendo isso agora. E se a gente parar pra pensar, isso não é algo tão difícil de acontecer, principalmente se a gente olha pro macro. Você não precisa ser um super rico para que você perceba isso na sua vida. Imagina que você... Vou pegar aqui um exemplo pessoal meu. Quando você tá numa espécie de zona de conforto, você fica mais propenso a se manter nela. Porque, cara, eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que tá um dia muito frio mesmo, mas você precisa sair pra treinar. Só que você não quer sair pra treinar por quê? Porque você tá debaixo da coberta, tá quentinho, tá confortável, e você não quer sair porque tá gelado, e você vai ter que se esforçar, você vai ter que suar. Então esse é um exemplo um tanto mais prático e um tanto cru para ilustrar isso, a qual a gente está lidando no nível micro. Esse exemplo que eu acabei de citar antes é no nível macro. Mas enfim, conforme o país dominante ele começa a ficar mais endividado, mais dependente de importar, menos competitivo, um outro país começa a emergir. Um país que está na fase inicial do ciclo, que trabalha duro, poupando, investindo, produzindo. Esse país que está ascendendo, ele começa a desafiar a ordem estabelecida. E olha, não precisa ser um gênio para identificar quem é esse país hoje, que é a China. E aqui entra a parte crucial do ciclo, a parte onde a gente está agora. O Ray Dalio ele chama isso de o grande aperto. É quando a tensão entre o poder estabelecido e o poder ascendente aumenta. E essa tensão se manifesta de várias formas. Tensão econômica, com guerras comerciais, tarifas, sanções, tensão tecnológica, com competição por domínio em áreas críticas. E tem também a tensão militar, com corrida armamentista, conflitos por procuração e tensão ideológica, com sistemas de valores diferentes competindo por influência global. E assim, historicamente, essa fase ela leva ao conflito. Pode ser um conflito econômico severo e direto, pode ser o conflito militar também. Quanto mais os dois lados eles se veem como ameaças existenciais um para o outro, maior a probabilidade do conflito escalado. E as chances vão ficando cada vez maiores de ter um conflito direto. Agora, o paralelo a isso é que existe um outro ciclo acontecendo, que é o ciclo da dívida. E esse talvez seja o mais importante para entender a crise que está vindo, porque a dívida, cara, a dívida é uma faca de dois gumes. No curto prazo, a dívida te permite gastar mais do que você produz. Ela te permite viver acima das suas possibilidades. Ela te permite crescer mais rápido, mas no longo prazo a dívida precisa ser paga. E se você se endividou demais, se você criou obrigações que não consegue honrar, aí, meu parceiro, você entra em crise. E o Ray Dalio, ele identificou que ciclos de dívida, eles também seguem padrões previsíveis. Existe o ciclo de curto prazo, que dura cerca de 8 a 10 anos. É o ciclo de recessão e expansão que a gente está acostumado. A economia cresce, pessoas se endividam, eventualmente chega num ponto de saturação, tem uma recessão, as dívidas são reestruturadas e o ciclo começa. Mas existe também o ciclo de longo prazo. E esse dura de 50 a 75 anos. É quando a dívida acumulada ao longo de décadas chega num ponto onde não dá mais para ser administrada de dentro das regras normais. É onde cortar juros não resolve mais. É onde o estímulo fiscal não funciona mais. E você precisa de uma reinicialização massiva do sistema. E adivinha em que ponto a gente está? Tá. A gente está no final de um ciclo de longo prazo de dívida. Os Estados Unidos têm 35 milhões... Não, perdão. Ele tem 35 trilhões de dólares em dívida federal. Isso é mais de 120% do PIB. E não está diminuindo, está acelerando. A Europa está numa situação parecida, o Japão, pior ainda. A China também está extremamente endividada, mesmo que não admita publicamente. E quando você combina final de ciclo de dívida com transição de poder global, com tensões geopolíticas crescentes, você tem os ingredientes de uma crise histórica, não uma recessãozinha. É uma transformação estrutural da nova ordem mundial. E olha, pelo que eu percebi lendo esse livro do Ray Dalio, ele não está chutando isso. Ele está mostrando que exatamente essa combinação de fatores precedeu todas as grandes transições históricas. Aconteceu na transição do Império Holandês para o Britânico, aconteceu na transição do Britânico para o Americano, e está acontecendo de novo agora. E aqui eu quero abrir um parêntese, que é o seguinte. Caso você tenha interesse em ler esse livro, não encare isso, inclusive até uma coisa que o Ray Dalio deixa claro, ele não tem uma atitude determinista. Ele não fala, cara, isso aqui é assim. Mas tem poucas coisas, tem poucos princípios que ele apresenta no livro que ele afirma que como que eu sei disso? Porque é assim desde sempre. Então, eu sei que lendo, escutando isso que eu tô falando,
pode parecer, mas, cara, de onde você tá tirando isso? É um tanto absurdo tudo isso que ele tá falando e que você tá usando como base. Então eu sugiro mesmo que vocês leiam o livro, que vocês vão na fonte original da qual eu tô tirando todo esse conteúdo e tô trazendo para vocês em forma de vídeo, para que vocês possam se aprofundar e entender o assunto a qual eu estou comentando aqui nesse vídeo. Porque é muito fácil sair aqui falando e não dar as fontes para vocês. Então por isso que eu recomendo fortemente que vocês peguem esse livro do Ray Dalio, porque é um livro a qual ele fez um estudo muito minucioso, que vale muito a pena, cara. Vale muito a pena a leitura. Mas enfim, como eu estava comentando sobre a transição do Império Britânico para o americano, é aqui onde o conhecimento histórico ele começa a virar superpoder. Porque se você olha para o presente, se você só lê as notícias do dia, tudo parece caótico. E não apenas caótico e imprevisível, mas também parece que é algo fruto exclusivo dos tempos atuais. Só quando você conhece a história, quando você já estudou como essas transições aconteceram antes, você começa a reconhecer o roteiro. Você sabe o que vem a seguir. Deixa eu te dar exemplos concretos de como isso funciona. Quando você começa a estudar a queda do Império Romano, você vê um padrão claro. Excesso de gastos militares para manter um império grande demais. Você vê a expansão constante do império e conforme cada vez mais o império foi se expandindo, mais complexo foi ficando para gerir a parte de dentro. E sem falar que ainda tinha que lidar com as questões externas de invasão, enfim. Aí também tem a parte da desvalorização da moeda para financiar esses gastos, a perda de competitividade econômica, divisões internas, como eu comentei, que vão crescendo entre elites e a população, e, eventualmente, fragmentação e colapso. Cara, se eu não me engano, não me lembro agora onde foi que eu vi isso. Acho que foi num vídeo que falava sobre um livro que era a história de um santo. Esse santo, eu não sei se era Santo Bernardinho, mas era a história que se contava a infância desse santo. Por que eu tô comentando isso? Porque a infância desse personagem, ela se passava justamente um tempo em Roma em que houveram a ascensão e queda de diferentes imperadores. Isso é relatado na história. Teve uma época em que havia mais de acho que era um imperador a mais de forma simultânea, e todos eles morreram num curto espaço de tempo. Então aí você já tinha a parte do declínio do Império Romano. Eu só abri esse parêntese mesmo só para jogar isso que me veio agora à mente, mas agora olha para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos está hoje? Ele gasta quase $1 trilhão por ano em defesa, mantendo bases militares em dezenas de países. Ele imprime dinheiro sem parar para financiar déficits crescentes. Ele perdeu grande parte da sua base industrial para a China. Tem divisão política e social num nível que não se via há décadas. Tá começando a perceber o paralelo. Ou então você pode ir lá para a Grã-Bretanha, no começo do século XX. Era o império dominante. A libra esterlina era a moeda de reserva global, mas já estava perdendo a competitividade industrial para os Estados Unidos e a Alemanha. Ela tinha dívidas enormes para financiar as guerras, tentou manter o padrão ouro mesmo quando não tinha mais ouro suficiente para sustentar. E o resultado disso? 2 guerras mundiais, perda total da hegemonia e transição de poder para os Estados Unidos. E hoje, bom, os Estados Unidos estão tentando manter o dólar como moeda de reserva global, mesmo enquanto imprimem trilhões. Eles estão tentando manter essa hegemonia militar, mesmo com a capacidade industrial diminuída. Eles estão enfrentando um desafiante, que é a China, que tem vantagens estruturais em manufatura, população. É o mesmo padrão, cara. Mesma dinâmica. Por isso que eu comentei. Quando você conhece a história, você começa a perceber como essas coisas vão terminar. Não termina com o império dominante aceitando pacificamente a perda de poder e a transição de poder. Sempre tem resistência. Sempre tem tentativa de manter o status quo através de força, através de controle monetário, através de alianças. E muitas vezes, historicamente, isso leva a um conflito em larga escala. Agora, o Ray Dalio, ele não está dizendo que a guerra mundial é inevitável, mas ele está dizendo que o risco é muito maior do que a maioria das pessoas percebe. Ele identifica esses indicadores específicos que você pode monitorar para avaliar esse risco. E eu vou listar alguns deles para vocês. O primeiro indicador é a divergência do poder econômico. Quando o poder econômico ascendente ele começa a se aproximar do poder estabelecido em PIB, em capacidade industrial e em inovação tecnológica, a tensão ela aumenta. E esse gap entre Estados Unidos e China está diminuindo rapidamente. O segundo indicador é o nível de endividamento relativo. Quando os dois lados estão muito endividados, a capacidade de financiar conflito prolongado ela diminui. Só que a tentação de usar a inflação como saída ela aumenta. E isso desestabiliza o sistema monetário global. Aí tem o terceiro indicador, que é a força da moeda de reserva. Quando o mundo ele começa a perder a confiança na moeda dominante, quando os países começam a diversificar as reservas, quando o comércio internacional começa a acontecer em outras moedas, é sinal de uma transição iminente. E a gente está vendo exatamente isso com a desdolarização acontecendo gradualmente. Tanto que, não sei se vocês se lembram, que eu não me lembro agora
Não sei como tá ainda a situação, mas eu lembro de uma notícia, não faz nem tanto tempo assim, que os BRICS, eles tinham declarado publicamente a intenção de criar uma moeda própria dos BRICS para eles comercializarem entre si. E eu lembro até que, acho que até sobrou essa pica pro Brasil, enfim. Mas vocês já percebem que já tem essa intenção muito bem deixada de forma explícita, que eles têm essa intenção de se manterem independentes do dólar. Enfim, é um parêntese que vale a pena comentar. Aí o próximo indicador é a divisão interna do país dominante. Quando existe uma desigualdade crescente, a polarização política extrema, perda de valores compartilhados, o país ele começa a ficar vulnerável. Porque não consegue mais agir de uma forma unificada. Ele não consegue mais fazer os sacrifícios necessários para manter o poder. E olha, os Estados Unidos estão mais endividados agora do que em qualquer momento desde a Guerra Civil. E sobre isso eu comentei. Vale muito a pena comentar a respeito do seguinte: quando os Estados Unidos eles fizeram aquele processo de independência do Império Britânico, eles eram um povo, eles estavam unidos. E isso tem até uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, que acho que é na parte, não sei se é Gênesis, que comenta que quando os homens estão unidos, quando estão unidos em linguagem, em comunicação, é unidos de uma forma que eles conseguem realizar feitos que a gente não seriam possíveis. Então, trazendo isso até para o nosso contexto, por que o Brasil, de uma forma até realista, ele não vai sair de onde está? Porque não existe uma união, não existe uma disposição coletiva em buscar resolver um problema. Existe uma polarização de forma tão fragmentada, com tantas bolhas acontecendo atualmente, que a melhor solução mesmo que o indivíduo, ao meu ver, ele consegue conceber para o contexto dele é justamente fazer o que é melhor para ele no nível micro, para a vida dele, do que ficar se importando com essas questões políticas que não vão... Vai ser mais apenas com o intuito de ganhar votos, de se manter no poder e de apenas ficar nesse arranca-rabo midiático para provar que eu sou diferente, ou então tem uma proposta de governo melhor que o anterior. Só que na prática o que a gente vê é que as coisas não melhoram. Quando melhora não é para as pessoas a qual deveria melhorar, mas enfim. Esse é outro parêntese a qual eu abri aqui, mas enfim. Vamos para o próximo indicador, que é o quinto indicador, que é o investimento em capacidade militar relativa. Que é quando o poder ascendente, ele começa a investir pesadamente em militar, especialmente em tecnologias disruptivas, e é um sinal do que está se preparando para desafiar a ordem existente. E a China está fazendo exatamente isso. Mísseis hipersônicos, inteligência artificial militar, capacidade naval crescente. E quando você junta todos esses indicadores, quando você vê que todos eles estão piscando vermelho ao mesmo tempo, você não precisa de bola de cristal para saber que mudança massiva está vindo aí. Você só precisa do conhecimento histórico e atenção aos padrões. E olha, tem gente que vai dizer, mas dessa vez é diferente. É o que dizem, né? É o que sempre dizem. A tecnologia mudou, o mundo é mais interconectado, a guerra nuclear torna o conflito impossível. E sim, tem diferenças, sempre tem. Só que as dinâmicas fundamentais de poder, de dívida, de transição de hegemonia, transição de poder, elas não mudam. A natureza humana, ela não muda. Os incentivos dos líderes não mudam. Isso fica claro à medida que você começa a se aprofundar a história. Por isso que eu gosto muito da frase que, para entender o presente, utilize a lente do passado para prever o futuro. É curioso porque, cara, eu lembro de uma vez, isso é uma história que é real mesmo que aconteceu comigo. A primeira vez que eu fiquei muito surpreso com isso foi quando eu peguei para ler um trecho da Bíblia. Cara, já tem muito tempo isso. Mas era um trecho específico que falava sobre Sodoma e Gomorra. Eu lembro que antes de ter lido esse trecho, eu tinha tido uma discussão com uma pessoa próxima a mim, que essa pessoa próxima, ela afirmou pra mim o seguinte: cara, essa questão de homossexualismo, de homem ficar com homem, de ter essa questão de homossexualismo, isso é uma coisa que não existia antigamente, sabe? E aí a gente terminou essa discussão, e daí um tempo depois, passou um tempo, eu peguei pra ler a Bíblia. Quando eu li a Bíblia, eu falei, caraca, mano, é surreal, porque tem um trecho que fala sobre Sodoma e Gomorra, que detalha justamente essa questão de homens se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Então, por que eu tô comentando isso? Porque perceba que algo que foi escrito há muito tempo no passado descreve algo que já era um comportamento que acontece desde os tempos antigos e continua acontecendo hoje, sabe? É por isso que, cara, é imprescindível que você tenha uma consciência histórica. É imprescindível, porque, como eu comentei, essa consciência histórica, ela te permite entender a história humana com uma lente que você vai estar se apegando
a coisas que aconteceram no passado, para que você entenda o presente como as coisas chegaram até onde chegaram. E à medida que você faz esse exercício de buscar no passado, você começa a perceber um evento que eu descrevo até com pessoas próximas. Se você pega, por exemplo, o livro Distopias que foram escritas há muito tempo atrás, ou até mesmo livros de literatura escritos há muito tempo no passado, você sente, por vezes, um sentimento de caraca, esse livro parece que foi escrito para os dias atuais, porque tem coisas que são muito atuais e presentes nos dias atuais. É quase como se esse livro tivesse sido publicado hoje, sabe? Enfim, esse é um parêntese que eu gostei de abrir justamente para dar um pouco mais de contexto sobre tudo isso. Agora, continuando essa questão sobre o que eu estava comentando, é o seguinte, o que o Ray Dalio está dizendo, e o que a história confirma, é que a gente já está caminhando para uma das 3 possibilidades. A primeira é uma transição pacífica de poder, onde os Estados Unidos aceitam o mundo multipolar e se adaptam. Historicamente é a opção menos provável, mas é possível. Tem a segunda opção, que é uma reestruturação massiva através da crise econômica severa, tipo uma hiperinflação, colapso monetário, mas sem guerra quente. Isso seria doloroso para todo mundo, mas menos destrutivo que conflito militar, convenhamos. E a terceira, o conflito em larga escala. Pode ser econômico total, pode ser guerras cibernéticas, ou no pior cenário, um conflito militar direto. E hoje vocês sabem que tem a questão dos drones, que eles estão sendo utilizados em campos de batalha. E a história mostra que quando você tem todas as condições presentes, essa opção se torna muito mais provável. E eu não falo isso pra amedrontar vocês, ou ser até mesmo uma espécie de cavaleiro do apocalipse. Eu só tô mostrando pra vocês algo que a história e esse livro eles mostram, sabe? Agora, a questão que você deve estar se fazendo é, beleza, entendi o padrão, entendi que crise está vindo, mas o que eu faço com essa informação? Como eu uso isso para me proteger? Como eu faço isso para me posicionar? Como isso é útil para mim? E aqui entra alguns princípios práticos que o Ray Dalio recomenda, que o primeiro é um princípio. Eu sei que vai parecer todo genérico para algumas pessoas, mas é a questão da diversificação extrema. Não só em ativos diferentes, mas em geografias diferentes, em moedas diferentes. Só que eu sei, isso é um tanto abstrato, porque eu penso que seja algo acessível para qualquer pessoa e que seja capaz dela aumentar o leque de posições, de escolhas à disposição dela. Olha, a primeira coisa que eu acredito que seja imprescindível, cara, imprescindível, é você investir no único investimento a qual eu penso ser o investimento que continuará sempre dando retorno para você, que é o capital humano. Sabe, inclusive eu, em breve vou lançar um vídeo falando justamente sobre essa questão do investimento. Continua dando retorno e sempre vai continuar dando retorno. Mas eu vou dar um contexto aqui para vocês sobre o que é esse investimento em capital humano. Pensa que algum conhecimento que você obteve no passado, ele continua te gerando retorno. Se você aprendeu sobre vendas, se você aprendeu inglês, se você aprendeu sobre geografia, se você aprendeu sobre história, esse conhecimento continua te gerando retorno. E não precisa ser um retorno apenas financeiro. É um tipo de retorno onde ele não é financeiro. Ele é um retorno, cara, que ele continua te dando retornos a ponto de você conseguir tomar decisões por conta desse retorno desse investimento. Então imagina, eu vou dar um exemplo para vocês no meu caso pessoal. Quando eu comecei a entender que os livros são uma excelente forma de adquirir conhecimento, de adquirir dados, e através desses dados eu tomar decisões melhores, eu passei a tomar como prioridade na minha vida a vida de estudos, a leitura. Nesse ponto em diante eu percebi que o investimento utilizando a leitura é imprescindível, porque é um retorno que eu tenho que é muito desproporcional. Eu penso o seguinte, cara, você pega um livro, sei lá, você pega um livro, esse livro do Ray Dalio, eu não sei quanto tá o livro. Eu lembro que quando eu comprei ele, comprei pelo Kindle, tava entre, não me lembro, não sei se era 60 ou 100 reais, não sei. Mas olha o retorno que isso te dá, cara. Olha o retorno que você ganha através do conhecimento do livro. E você consegue, e aqui eu não tô incentivando vocês a fazerem isso, mas você consegue encontrar esse livro, até mesmo de graça, na internet, se você souber procurar bem. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Mas, de novo, não estou incentivando vocês a fazer isso, mas vocês sabem muito bem que existe essa possibilidade. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Existe esse conhecimento acessível, só que você não dá o valor, o devido valor que ele merece. Porque ele está acessível, ele está à sua disposição, e por ele estar à sua disposição e estar algo presente, e de fácil acesso, acaba sendo algo que se tornou commodity, que se tornou tão natural para você quanto respirar, que você não sente falta. Mas agora, se o governo ele passasse uma lei que regulasse por completo a internet, de forma que você não pudesse ter mais acesso a esse tipo de conhecimento, aí sim você ia dar valor. Então, tudo isso se resume ao fato de você investir em conhecimento, em você colocar investimento em energia, recurso, em capital humano. Sem sombra de dúvidas, esse é um investimento que eu defendo que é um investimento que
vai continuar te dando retorno pra sempre, cara, pra sempre mesmo. E assim, continuando sobre os conselhos que o Ray Dalio dá, tem outras questões de você se expor a diferentes moedas, não só do seu país. Pode ser uma moeda, uma criptomoeda, por exemplo, como é o caso do Bitcoin. Só que eu defendo, cara, que antes de você fazer tudo isso, antes de você buscar, seja lá, o que for, você primeiro precisa colocar investimento no seu capital humano, em você mesmo. Porque é um... Cara, por que tem aquela frase que muitas pessoas, muitos empresários, eles falam que se eles perdessem tudo hoje, eles, daqui a um tempo eles conseguiriam construir do zero o que eles construíram. Até mesmo em tempo mais rápido. O Navarro Ravikant fala isso, acho que até o Elon Musk já falaram isso pra ele, empresários aqui no Brasil. Por quê? Porque eles fizeram investimento na mente deles. A mente deles vale muito. Por que o Einstein, se eu não me engano, isso aconteceu com o Einstein. Quando o Einstein ele morreu, o cérebro dele, pegaram pra estudar o cérebro dele. O cérebro dele viam que tinha algum tipo de valor. Se eu não me engano, tem até um filme que fala sobre isso, que o filho do Einstein, ele faz uma crítica, ele faz um questionamento ao cientista que pegou o cérebro do Einstein, que ele fala o seguinte: não é o cérebro do meu pai que fez com que ele fosse capaz de fazer o que ele fez, mas sim era algo com uma curiosidade, sabe? Enfim, isso aqui é uma outra discussão para outro momento, mas perceba que o ponto é você investir na única coisa que vai te dar retorno, no único supercomputador que você tem que investir, que é na sua mente, no seu cérebro, em você mesmo. Apesar de ser uma pequena parte do seu corpo, é a parte, posso estar falando besteira, mas essa é uma das partes que mais consome energia do seu corpo, é o seu cérebro. É um baita de um computador. Muitas pessoas não colocam investimento no cérebro. Enfim, cara, assim, eu poderia comentar sobre outros princípios aqui, mas eu acredito que um princípio que fica nítido à medida que a gente começa a ler esse trabalho do Ray Dalio é você de forma contínua e sistemática estudar a história, não como um hobby acadêmico, mas como ferramenta prática para você navegar na realidade, você ler sobre crises anteriores, sobre como pessoas protegeram o patrimônio, sobre como pessoas fracassaram, porque não basta apenas você ficar lendo sobre histórias de sucesso, porque isso acaba te dando um viés muito reforçado sobre que o sucesso é a única coisa que está na sua linha de percepção. Tem um livro muito bom, cara, que ele te provoca a pensar de uma forma contra-intuitiva, que geralmente as pessoas não te ensinam assim, a pensar desse jeito, que é o livro... É um título genérico, parece título de autoajuda, mas é um livro bom, do Rolf Dobelli, que é o livro A Arte de Pensar Claramente. É um livro onde ele apresenta diferentes vieses cognitivos que as pessoas têm na hora de tomar decisões. Então, tem um que ele fala, que acho que é o primeiro viés que ele comenta, que é o viés de sobrevivente. Enfim, é outra recomendação de leitura que eu recomendo que vocês façam. E olha, sinceramente, a maioria das pessoas não vai fazer isso. A maioria vai continuar vivendo pelo automático, achando que o mundo de amanhã ele vai ser igual ao de hoje, vai continuar endividada, vai continuar investindo sem estratégia, vai continuar vivendo sem estratégia, vai continuar apenas sobrevivendo, sem viver. E quando a crise vier, porque ela vai vir de um jeito ou de outro, essas pessoas elas vão ser pegas de surpresa. Elas vão perder patrimônio, se é que tem, vão entrar em desespero, vão fazer as escolhas erradas da pior forma possível. Só que assim, cara, se você chegou até aqui, eu digo que você não precisa ser uma dessas pessoas. Porque se você agora conhece o padrão e você conhece agora um livro que ele documentou e sistematizou e apresentou pra você um estudo que foi feito, você sabe que a história rima. Você pode usar esse conhecimento pra se posicionar de forma inteligente, pra você atingir seus objetivos de uma forma mais otimizada, mais eficaz. E tem um último ponto aqui que eu quero comentar, que eu acho que é crucial, que é o conhecimento histórico. Ele não te dá apenas vantagem financeira, ele te dá poder preditivo, ele te dá uma certa paz de espírito, porque você começa a entender que esses ciclos existem, que a humanidade, por mais que ao longo do tempo a sociedade vai se desenvolvendo de forma tecnológica, a cultura vai mudando de alguns pontos para o outro, só que ainda assim certos elementos continuam presentes. Essas crises, elas fazem parte de um processo natural de uma renovação sistêmica, por assim dizer. Você não entra em pânico, você não fica paralisado de medo, justamente quando você está blindado com esse tipo de conhecimento. Você entende que sim, vai ter dor, vai ter disrupção, vai ter mudança, mas também vai ter oportunidade, vai ter reconstrução, vai ter uma nova ordem emergindo, e quem estiver preparado, quem estiver se posicionado corretamente, vai sair do outro lado em uma posição muito melhor. E assim, pensa que os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o mundo estava destruído, a Europa estava em ruínas, a Ásia estava devastada, mas os americanos que tinham se posicionado certo, tinham capital, habilidade, visão, era de ouro. Claro que aqui antes mais contexto, enfim.
Foi uma criação imensa de riqueza na história, principalmente naquele momento específico. Agora, pensa nas reformas da China. Pensa na China pós-reformas do... Esqueci o nome do rapaz lá, do sujeito, é Deng Xiaoping, sei lá, nos anos 80. O país tinha saído de décadas de caos, mas para quem viu oportunidade, para quem agiu cedo, foi possível construir fortunas massivas. E abrindo até um parênteses sobre isso, é relatado, se não me engano, o Rei Dalio, muito tempo antes da China virar essa superpotência que ela é hoje, ele já tinha enxergado que a China poderia se tornar o que ela é hoje. Pra você ver o nível de discernimento que esse cara tem. São poucas pessoas que eu observo que tem um nível de discernimento acima da média. O Ray Dalio é um desses caras, o Noah Vicante, o falecido ex-sócio, não sei se era sócio ou era parceiro, do Warren Buffett, o Charlie Munger. Eu recomendo muito que vocês também peguem o conteúdo que existe disponível a respeito dele. Tem um livro muito bom, que é o War Almanac. Eu vou deixar o link na descrição, que é uma transcrição de palestras que o Charlie Munger deu. Também recomendo que vocês, tudo que vocês puderem encontrar de Charlie Munger na internet, consumam. Vocês vão extrair muitos modelos mentais para vocês aplicarem na vida de vocês. E para encerrar isso, cara, eu diria que, cara, escolha a sua preparação. Eu escolho estudar história justamente para entender o presente e tomar melhores decisões. Eu escolho buscar esse tipo de conhecimento porque esse tipo de conhecimento te dá um poder preditivo que as pessoas não percebem que esse conhecimento é capaz de fornecer. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha gerado algum valor para vocês. Os links importantes eu vou deixar na descrição e nos primeiros comentários fixados. Fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo. E aqui é o Covil e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.